Fala, povo de Deus! Meu nome é Renê e esse é mais um TV Sal da Terra. E hoje a gente vai falar do livro Fator Melquisedeque. É mais uma dica de livro aí para vocês se edificarem na presença do Senhor, tá? Esse livro aqui é um livro falando sobre missiologia, sobre missões, sobre evangelismo. Don Richards, que é o autor, ele era missionário lá em Nova Guiné, para aqueles lados, em 1962, e ele estava evangelizando uma tribo que tinha um costume um pouco diferente. Todo ano eles levavam um barco até a beira do rio, amarravam a galinha na parte do fundo, colocavam a lanterna na frente e toda a tribo passava e depositava um objeto, só que invisível, ou seja, não existia, simbolicamente depositava o objeto dentro da canoa e depois vinha outro, depositava outro objeto, falava algumas palavras e assim por diante, passava a tribo toda. E quando saíam dali e voltavam para a aldeia, fazia uma festa, todo mundo comemorando, e Richardson chamou o chefe da tribo, conversou e perguntou por que aquilo. E eles explicaram que todo ano eles faziam aquilo e aquele gesto, eles estavam depositando na canoa os pecados e que eram levados embora. Então eles estavam comemorando porque eles estavam livres dos pecados daquele ano. Esse é o tema do livro. Pessoal, ajuda aí, se inscreve no canal, que ajuda a gente a manter esse trabalho. Não custa nada aqui embaixo. Se inscreve aí, se puder deixa o like, valeu? Interessante que essa história lembra bem a questão do bode expiatório da Bíblia. Mas sobre o livro é isso. O livro são histórias que Don Richardson conta, de experiências que ele passou enquanto missionário, e como ele também é antropólogo, ele também depois passou a pesquisar outras partes do mundo que Deus faz isso. Por que o livro se chama Fator Melquisedeque? Porque Melquisedeque foi um sacerdote e rei da cidade de Salém, que quando Abraão estava voltando da batalha com os 5 reinos para poder, por causa do sobrinho dele e tal, que ele voltou vitorioso, ele cruzou o caminho de Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote. E Melquisedeque deu pão e vinho para alimentar Abraão, e em troca Abraão, reconhecendo que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia diz em Gênesis exatamente isso, que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, tanto que Abraão reconheceu isso nele, que deu o dízimo de tudo que tinha, de tudo que tinha conquistado, deu o dízimo a Melquisedeque. Então, o nome é por causa disso, porque Melquisedeque era um cananeu, nunca tinha ouvido falar a palavra de Deus, ninguém tinha nunca ido falar para ele do Deus único e verdadeiro, mas ele reconhecia o Deus Criador dos céus e da terra, isso a Bíblia diz também, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que ele era o sacerdote. Então ele reconhecia que havia um Criador, um Deus Altíssimo, e que esse Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, sem ninguém ter ido até lá. Então, de alguma forma, Deus se manifestou a Melquisedeque. Antes de Abraão chegar, Deus já tinha se manifestado de alguma forma a Melquisedeque. E o livro é exatamente isso, que de alguma forma, em todas as culturas do mundo, Deus se manifesta de alguma forma que as pessoas reconhecem que tem pecado, que precisam ser perdoados, que existe um Deus Altíssimo que criou todas as coisas. Então o livro, ele mostra exatamente isso, os caminhos que Deus abre, as sementinhas que Deus planta em cada nação e tribo pela terra, já preparando o caminho para o missionário, para o evangelista, e quando chegar, já tem uma brecha, já tem uma deixa ali para poder o evangelho não ser algo tão estranho, tão absurdo, que eles não recebam. Então foi esse exemplo dessa história que eu falei do barco, que eles iam lá entregar e os pecados serem perdoados, era a brecha que Richardson precisava para falar do evangelho, que os perdão dos pecados é através da cruz de Jesus e tudo isso. E o livro é recheado dessas histórias.
É isso que é o fator Melquisedeque, são essas histórias pelo mundo e o mover de Deus que Deus faz, já preparando o Evangelho para ser recebido pelos seus. Então, pessoal, fica com Deus e vamos caminhar.